Hoje vamos embarcar em uma viagem pelo cosmos para explorar alguns dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos que ocorrem no universo. Fenômenos cósmicos são eventos ou processos de grande escala que ocorrem no espaço sideral, envolvendo desde explosões colossais de estrelas até a fusão de galáxias inteiras. Muitos desses fenômenos desafiam nossa compreensão e nos lembram da vastidão e complexidade do universo. Então vamos começar a nossa exploração. Começamos nossa jornada pelos fenômenos cósmicos com as supernovas, que são, sem dúvida, um dos eventos mais dramáticos no universo. Uma supernova ocorre quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida e explode em uma explosão colossal, liberando uma quantidade imensa de energia. Existem dois principais tipos de supernovas. O primeiro tipo, conhecido como supernova de tipo 2, ocorre quando uma estrela com pelo menos 8 vezes a massa do Sol esgota seu combustível nuclear. Sem a pressão gerada pelas reações nucleares para sustentar a estrela contra a gravidade, o núcleo da estrela colapsa sob seu próprio peso, levando a uma explosão gigantesca que pode brilhar por mais de uma galáxia inteira por um curto período. O segundo tipo é uma supernova de tipo Ia, que ocorre em sistemas estelares binários, onde uma das estrelas é uma anã branca. Se a anã branca acumula matéria suficiente de sua companheira, ela pode atingir um limite crítico de massa, conhecido como limite de Chandrasekhar, e desencadear uma explosão termonuclear que destrói completamente a anã branca. As supernovas são importantes por várias razões. Primeiro, elas dispersam elementos pesados como ferro, níquel e ouro no espaço interestelar, contribuindo para a formação de novas estrelas, planetas e até vida. Além disso, as ondas de choque de supernovas podem desencadear a formação de novas estrelas em nuvens de gás interestelar. Por fim, as supernovas também são utilizadas como velas padrão pelos astrônomos para medir as distâncias no universo. Como o brilho de uma supernova do tipo Ia é conhecido, os astrônomos podem calcular a distância da supernova e, portanto, a distância de sua galáxia hospedeira. Isso tem sido fundamental para mapear a expansão do universo. Outro fenômeno cósmico que captura a imaginação, tanto de cientistas quanto do público em geral, são os buracos negros. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Eles são formados quando uma quantidade significativa de massa é comprimida em um volume muito pequeno, geralmente como resultado do colapso gravitacional de uma estrela massiva após uma supernova. Os buracos negros são fascinantes por vários motivos. Primeiramente, eles representam uma singularidade, um ponto no espaço-tempo onde as leis conhecidas da física deixam de se aplicar. Isso os torna objetos de intenso estudo, pois podem oferecer pistas sobre a natureza da gravidade, do espaço e também do tempo. Existem diferentes tipos de buracos negros, variando em tamanho e origem. Os buracos negros estelares têm massas algumas vezes maiores que a do Sol e se formam a partir das estrelas massivas que colapsam. Já os buracos negros supermassivos, que possuem milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, são encontrados no centro de quase todas as grandes galáxias, incluindo a Via Láctea. Como eles se formaram e cresceram para tamanhos tão grandes, é uma das grandes questões em aberto na astrofísica. Os buracos negros não apenas capturam matéria e luz, mas também podem ser detectados por seus efeitos gravitacionais em objetos próximos e também pela radiação emitida pelo material que se aproxima de seu horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar. Além disso, em 2019, a colaboração do Event Horizon Telescope conseguiu capturar a primeira imagem de um buraco negro, fornecendo evidências visuais diretas da existência dessas entidades cósmicas. Outro fenômeno cósmico que ocorre em escalas gigantescas é a colisão de galáxias. Embora o nome possa sugerir um evento catastrófico,
As colisões galácticas, na verdade, são processos de fusão que podem durar centenas de milhões de anos e levar à formação de novas estruturas no cosmos. As galáxias são enormes agrupamentos de estrelas, gás, poeira e matéria escura, todas orbitando um centro de massa comum. Quando duas galáxias se aproximam o suficiente, suas forças gravitacionais começam a interagir de maneira significativa, distorcendo as formas das galáxias e criando caudas de maré, longas correntes de estrelas e gás que se estendem por grandes distâncias. Embora as estrelas dentro das galáxias geralmente não colidam umas com as outras, devido às vastas distâncias que as separam, o gás e a poeira presentes em cada galáxia podem interagir, levando à formação de novas estrelas. O exemplo mais conhecido de uma futura colisão galáctica é a fusão iminente entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, prevista para ocorrer em cerca de 4 bilhões de anos. Essas colisões também podem levar à formação de buracos negros supermassivos ainda maiores, à medida que os buracos negros centrais das galáxias colidentes se fundem. As colisões galácticas são eventos-chave na evolução do universo, contribuindo para a formação e crescimento das galáxias que observamos hoje. Entre os fenômenos cósmicos mais fascinantes estão os pulsares e os quasares, dois tipos de objetos que emitem quantidades extremas de energia e luz. Os pulsares são estrelas de nêutrons altamente magnéticas que giram rapidamente e emitem feixes de radiação eletromagnética a partir de seus polos magnéticos. Também esses feixes, quando cruzam a linha de visão da Terra, vemos pulsos regulares de radiação, como o brilho de um farol à distância. Os pulsares são incrivelmente precisos, com alguns girando centenas de vezes por segundo, e são usados como relógios cósmicos para estudar os fenômenos gravitacionais, inclusive a detecção de ondas gravitacionais. Já os quasares são uma classe de objetos ainda mais energéticos. Eles são núcleos galácticos ativos, alimentados por buracos negros supermassivos, que consomem a matéria a uma taxa altíssima. À medida que a matéria cai em direção ao buraco negro, ela se aquece e emite enormes quantidades de radiação, tornando os quasares alguns dos objetos mais brilhantes do universo, visíveis a distâncias de bilhões de anos-luz. De fato, alguns quasares brilham mais intensamente do que centenas de galáxias combinadas. Os quasares foram descobertos na década de 60 e rapidamente se tornaram um dos tópicos mais estudados na astronomia. Eles fornecem insights sobre o ambiente extremo ao redor dos buracos negros supermassivos e são usados para sondar a estrutura e evolução do universo primitivo. Por fim, chegamos às explosões de raios gama, ou GRBs, do inglês Gamma Ray Bursts, que são considerados os eventos mais energéticos conhecidos no universo. Esses fenômenos breves e intensos de radiação gama podem durar de milissegundos a vários minutos e liberam mais energia em alguns segundos do que o Sol emitirá durante toda a sua vida. Existem dois tipos principais de explosões de raios gama: as de curta duração, que duram menos de 2 segundos, e as de longa duração, que podem durar mais de 2 segundos. As GRBs de curta duração estão associadas à fusão de estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Já as GRBs de longa duração estão ligadas a supernovas de estrelas massivas em colapso. As GRBs são detectadas principalmente por telescópios espaciais, uma vez que a atmosfera da Terra bloqueia a maior parte da radiação gama. Quando uma GRB é detectada, ela geralmente é seguida por um afterglow, uma emissão de radiação menos energética como raio-x, ultravioleta, óptica e até rádio, que pode durar dias ou semanas. Esses fenômenos são de grande interesse para os cientistas, porque oferecem uma janela para os processos mais extremos do universo, onde as leis da física são testadas em condições inimagináveis na Terra. Além disso, as GRBs de longa duração estão ligadas ao nascimento de buracos negros e à dispersão de elementos pesados
pelo cosmos. Embora cada um desses fenômenos cósmicos seja único em sua própria maneira, eles compartilham algumas características comuns que ilustram a dinâmica e a complexidade do universo. Todos esses fenômenos envolvem quantidades imensas de energia, forças gravitacionais extremas e processos físicos que muitas vezes desafiam nossa compreensão atual da física. As supernovas e as explosões de raios gama, por exemplo, são eventos catastróficos que marcam o fim da vida de estrelas massivas, resultando na dispersão de elementos pesados pelo universo, e também, em alguns casos, na formação de buracos negros ou também de estrelas de nêutrons. Esses elementos são cruciais para a formação de novos sistemas estelares e planetários, incluindo os ingredientes básicos para a vida como a conhecemos. Os buracos negros, por outro lado, representam um dos maiores enigmas do cosmos. Eles são regiões onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar, criando um abismo no espaço-tempo. A existência de buracos negros supermassivos nos centros das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea, levanta questões sobre a formação e evolução dessas estruturas gigantescas ao longo do tempo cósmico. As colisões galácticas nos lembram que o universo está longe de ser estático. Ele é um lugar de interação constante, onde galáxias se fundem e evoluem, dando origem a novas formas e estruturas. Essas colisões são processos violentos, mas também são cruciais para a formação de novas estrelas e potencialmente novos sistemas planetários. Os pulsares e quasares, com seus poderosos jatos de radiação, nos mostram os extremos do universo em termos de densidade e energia. Enquanto os pulsares giram a velocidades alucinantes e emitem pulsos regulares de radiação, os quasares brilham com o poder de centenas de galáxias alimentados por buracos negros que devoram matéria a uma taxa impressionante. Estudar esses fenômenos cósmicos não é apenas uma questão de curiosidade científica. Eles são fundamentais para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Ao observar e analisar esses eventos, os cientistas podem testar as leis da física em condições extremas, aprender sobre os processos que moldaram o cosmos e também prever o futuro do universo. Por exemplo, as supernovas nos dizem como os elementos que compõem a Terra em nossos próprios corpos foram criados. Os buracos negros e os quasares nos ajudam a entender a natureza da gravidade e a evolução das galáxias. As colisões galácticas nos mostram como as galáxias crescem e mudam ao longo do tempo cósmico. E as explosões de raios gama nos lembram que o universo ainda guarda muitos segredos, muitos dos quais podem ser descobertos apenas através da observação desses eventos energéticos e raros. Além disso, muitos desses fenômenos têm implicações diretas para a Terra. Por exemplo, a radiação de uma explosão de raios gama poderia ter efeitos devastadores se ocorresse perto da nossa galáxia. Estudar esses eventos nos permite avaliar riscos potenciais e entender melhor os processos que poderiam impactar nosso planeta no futuro. O estudo desses fenômenos não apenas satisfaz nossa curiosidade científica, mas também é crucial para nossa compreensão das forças que moldam o universo. Eles nos lembram de como o cosmos é dinâmico, imutável e de como nossa existência está entrelaçada com esses eventos épicos que ocorrem em escalas inimagináveis. Obrigada por se juntar a mim nessa exploração dos fenômenos cósmicos. Espero que você continue a olhar para o céu noturno com um novo sentido de admiração e curiosidade.